o aluno chegar até a Tec Campus, ele chega com uma proposta para o professor de pesquisa, né? Então, assim, de análise, de observação, muitas vezes não tem tanto o olhar teórico, não está tão apurado ainda, não está tão refinado, e é necessário trabalhar essa questão teórica, né? Buscar os autores. Então, de que forma, professor, que a inovação na pesquisa, antes de ser aplicada, ela é interessante, e o que falta para o aluno? Tem um perfil de aluno que busca esse tipo de pesquisa? Tem algum tipo... Na graduação ele já desponta, ele já é incomodado a isso? No seu olhar como professor da instituição, de que forma que o aluno ele desperta para isso, ele na pesquisa encontra essas respostas até chegar até Campus, que é um passo um pouco mais à frente, né? De que forma que o professor Edson vê isso em sala de aula? É uma excelente pergunta, que é uma questão que tanto eu quanto o Henrique, a gente sempre conversa a respeito, que, em primeiro lugar, é o que o Henrique disse da importância do empreendedorismo. Então, a partir dessa visão da importância do empreendedorismo, eu acredito que toda instituição ela deve trabalhar direcionando tudo que ela faz, ter muito claro essa questão de apoiar, de desenvolver conhecimentos e soluções para a sociedade. Eu acho que essa que é a grande questão. E aí, como você disse, eu acho que isso faz parte, isso acontece, pode ser a partir do aluno, pode ser a partir do professor. Por exemplo, a gente tem na nossa instituição diversos professores que a gente percebe muito claramente um viés empreendedor. Então, que características são essas? Você percebe que o tipo de pesquisa é literalmente mais aplicado. Você vai trabalhar de forma mais, vamos dizer, consistente soluções para o mercado. Então, uma coisa é a solução técnica. Uma coisa é a solução técnica. Outra coisa é o que nós desenvolvemos mais na Tec Campus, que é o suporte mais empreendedor. Quer dizer, a gente trabalha eixos de empreendedorismo, de tecnologia, financeiro, equipe. Então, é um outro suporte que a gente oferece para o desenvolvimento, quer dizer, para tornar aquela ideia um negócio. Porque se você apenas desenvolve uma ideia, se você não tiver realmente um viés empreendedor e ter muito claro essa visão de colocar, da criação de um produto que realmente venha a resolver um problema da sociedade, se você não tiver esse apoio, você não consegue desenvolver, e aí entra o papel da Tec Campus. E eu acredito que aqui em Campus, né, porque a Tec Campus ela não é só da UENF, não é só do IFE, ela é uma instituição aberta. Qualquer empreendedor pode chegar à Tec Campus e oferecer e buscar aí algum tipo de suporte. Então, esse papel no desenvolvimento regional ele é fundamental quer dizer, eu acredito que esse seja realmente o papel da universidade, esse tipo de desenvolvimento através, aí, no caso da Tec Campus, do empreendedorismo e da inovação. Você observa nos alunos um comportamento diferente desse futuro empreendedor? É perceptível isso em sala de aula? Então, eu que sou professor de empreendedorismo, eu costumo fazer essa brincadeira com os alunos, né, de tentar verificar o seguinte, qual é o percentual porque quando a gente está fazendo algumas atividades de empreendedorismo, existem uns testes de perfil empreendedor. Normalmente, nas minhas aulas, é 10% da turma que tem um perfil mais empreendedor. Então, a gente tem que combater isso. E como que a gente combate isso, na minha opinião?
é a universidade passar a direcionar essas ações, a realmente assumir o papel do empreendedorismo, o protagonismo da universidade em relação ao desenvolvimento regional, tendo aí a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação a seu favor. Maravilha. Continuando, outro aspecto que a gente queria conversar com vocês é em relação ao perfil de inovação na nossa região, né? Então, a nossa região tem alguns atributos, vamos dizer assim. Temos formação, né? A UENF, o IFE, a UF formam profissionais, e a região, o norte fluminense, tem alguns aspectos. Então, como juntar essa formação e essas características regionais na agricultura, no comércio, e juntar esses dois elementos e transformar esses dois elementos em uma ideia? Então, assim, a região, né, essa região norte fluminense, ela tem um perfil. Que perfil é esse, professor Edson? É interessante a sua colocação, porque eu e o Henrique estivemos, alguns anos atrás, envolvidos aí com a iniciativa da criação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense. E que uma das primeiras ideias era justamente, exatamente o que você está perguntando aí, que era a gente ia criar um portal, como um primeiro passo, seria um portal onde a gente colocaria ali tudo que as universidades poderiam oferecer de pesquisa, quer dizer, tudo que era pesquisado, as potencialidades, quer dizer, os cursos, que tipo de linhas de pesquisa que eram desenvolvidas, e, por outro lado, as empresas teriam uma oportunidade de demandar tipo de pesquisa que necessidade, que qualquer tipo de necessidade que ela tivesse. Então, a gente, infelizmente, a iniciativa do Parque Tecnológico não foi à frente, e foi em um determinado momento, que eu lembro perfeitamente dessas reuniões que eu tive com o Henrique, e que a gente acabou decidindo realmente investir cada vez mais no papel da Tec Campus, em fazer o que ela já vinha fazendo. Então, eu acredito, o Mozart, que isso tem a ver com a vocação regional, né, as potencialidades regionais, quer dizer, os setores que são mais representativos aqui na cidade. Então, eu vou dar um exemplo para você de um trabalho que já foi desenvolvido, que poderia ser muito mais explorado, que é, por exemplo, o setor cerâmico de Campos, que é uma potencialidade muito grande que nós temos na região. Desenvolvemos alguns trabalhos, mas muito aquém do que poderia, né, do que poderia ser desenvolvido. O setor cerâmico aqui de Campos, apesar do volume de pessoas empregadas, diferentemente do que o Henrique propôs, dos tipos de empregos que são gerados por empresas de base tecnológica, o setor cerâmico ele gera ainda, ele utiliza muito ainda a atividade braçal, né, o serviço, quer dizer, as pessoas trabalham ainda muito mais com o físico do que com a mente. Então, você não consegue agregar valor, né, no caso desse tipo de atividade. Então, uma possível solução seria essa, quer dizer, com o parque tecnológico teria esse papel de ser vamos dizer assim, um grande guarda-chuva para cobrir todas essas iniciativas de oferta e demanda, e a gente continua fazendo isso ali no que a gente consegue dentro da Tec Campus. Mas essa poderia ser uma saída para isso. Professor Henrique, no volume de projetos que a Tec Campus está envolvida, né? De que forma que vocês conseguem traduzir um perfil de empresa
Esse perfil de empresa é claro para a Tec Campus? A Tec Campus tem uma cara, tem uma linha de atuação específica? A região impõe isso? Bom, é uma pergunta, ela é complexa porque ela fala muito da vocação regional. E antes de responder qual é a cara da Tec Campus, a gente tem que pensar qual é a cara da região. Eu vou fazer um pequeno histórico, mas, na verdade, eu quero desconstruir a região. Se nós olharmos ali para os 150, 200 anos atrás, a base da economia campista era o café. Olhamos para o brasão da cidade, vemos ali o pezinho de café aqui. Quando olhamos um pouquinho além, antes de ir um pouquinho além, a gente olha ali, por exemplo, a história da escravizaura, o romance da escravizaura, já teve 2 novelas gravadas, acho que até hoje a maior novela gravada, a maior novela assistida no mundo é a Escravizaura, sucesso na China até hoje, no Célia Lin, se não me engano, que era a protagonista. Enfim, aquilo se passa em Campos. Tá? E naquela novela a gente vê que a base era muito cafeicultora, que isso tem um resquício no nosso brasão, que é esse cafezinho aqui. Passa mais um pouco e vem um bacana de açúcar, que vemos agora do outro lado do brasão, a café de açúcar. E aqui tem um brasão de Campos, aquela bonita imagem que está ali, até as mulheres lutam pelos seus direitos, lembrando o Benta Pereira, o barrete vermelho, dando iluminismo, enfim. Não vamos explicar o brasão, vamos voltar aqui para a economia. Então, a gente viveu uma parte de uma economia muito baseada em petróleo, em café, depois cana-de-açúcar, depois petróleo, e sempre teve essa monocultura. Uma coisa sempre, vamos buscar uma monocultura, vamos buscar sempre um... Então, sempre teve essa monocultura, sempre teve essa única... uma economia baseada numa única atividade. Café, depois cana-de-açúcar, depois petróleo. E quando o petróleo entrou em crise, a gente fica se perguntando qual que vai ser a próxima. Vai vir aqui uma grande montadora? Vai vir aqui um grande empreendimento? O que vai salvar a nossa economia? E aí veio o Porto do Açu, que já colocou lá, a última vez que eu vi, 15 bilhões de reais, parques tecnológicos altamente desenvolvidos, empresas como o FMC, Tecnip FMC, NOV e outras, e como o NOV, como o Tecnip, e a informação que a gente tem é que já chegou o Porto do Açu e essa nova matriz econômica não ficou monodependente. Qual o recado que eu quero dar? Que a economia não pode ser monocultura, ela tem que ser multicultura. A formação universitária não pode ter uma única vocação regional, tem que ter várias. Então, tem que ter, sim, o agropecuário, tem que ter, sim, as empresas de robótica, tem que ter, sim, o petróleo, tem que ter, sim, tudo isso equilibrado. Porque a gente sabe que quando depende de um só, esse um só entra em crise e a gente está lascado. E pensando agora na Tec Campus, ela não tem uma vocação única, ela escolheu ser de base tecnológica, então pode ser qualquer tecnologia. Pode informática, computação, inteligência artificial, IoT, biotecnologia? Sim. Porque isso quem vai fazer é o desenvolvimento tecnológico que cabe à universidade, os laboratórios de pesquisa, o LAMAV, o LECIV, o LEPROD, de onde o Edson é professor, os laboratórios de biotecnologia, que eu não arrisco dizer o nome, que às vezes a sigla me confunde, mas a qualidade é muito alta. A gente tem aí um doutor empreendedor, um edital da FAPERJ, que dá um subsídio para o doutor abrir uma empresa, e a gente viu aqui a nossa grande vocação, que a gente chama das agritechs, empresas de alguma forma relacionadas na atividade da agropecuária. Tem a Sana Kombucha, a Genomic Pet e outros. Então, as universidades fazem o desenvolvimento tecnológico. O Instituto Federal, por meio do seu polo de inovação, faz o desenvolvimento tecnológico. E o que cabe à Tec Campus? O desenvolvimento de negócios. Você tem uma pérola na mão, você tem um diamante ali, nós vamos ajudar a lapidá-lo. Você resolveu um problema grave, um problema muito importante, e a Tec Campus vai desenvolver junto com você o modelo de negócio para retornar isso à sociedade. Então, na Tec Campus, a gente não escolhe a área do conhecimento, a gente não escolhe a área da economia,
a gente desenvolve o negócio de onde é que ele venha. Porque nós fazemos na incubadora o desenvolvimento de negócios e a universidade faz o desenvolvimento tecnológico. E aí, falando das vocações, nós damos a nossa contribuição para a diversificação econômica. Você tem ali na incubadora uma empresa, por exemplo, que é a Ecore, que ela pega o resíduo da indústria de pedra, faz uma formulação e faz um cobogó da construção civil, é uma Construtec. Nós temos a Sana Kombucha, que eu acho isso muito bonito, ela domesticou a fermentação da kombucha, que era uma fermentação muito selvagem. E aí ela entrega uma kombucha de qualidade para o mercado. Nós temos a MF Papaya, que faz a sexagem de mamão, então ela consegue quase que triplicar a produção do mamoeiro. Ou seja, tem da parte da que a gente chama das food techs, das agritechs, das construtechs, tem a edtech, tem a Skill Hub, que é uma empresa que é uma startup na área de educação. Então a gente ajuda muito a diversificar, porque o desenvolvimento tecnológico é feito na universidade e nós apoiamos com o desenvolvimento de negócios.